E continuam aí os movimentos da imprensa, principalmente da Rede Globo, para a normalização de um fascista e o começo aí da sua campanha, seja para 2026 ou 2030, porque esse pessoal também pensa a longo prazo. Hoje, o São Paulo está um caos. Por quê? Porque o governador Tarcísio de Freitas resolveu levar a cabo, a contragosto de toda a população, a proposta de privatizar os metrôs e também vai querer privatizar a Sabesp. Lembra muito do Zema com a privatização da CEMIG. Pois bem, o Tarcísio quer ali parcerias público-privadas e quer ali privatizações. Pois bem, o que acontece é o seguinte, as linhas que estão privatizadas do metrô dão problemas todos os dias. E aí, além de boa parte da população não querer a privatização, os próprios servidores do metrô não querem. Por quê? Porque vai começar a dar problema e sobra para eles, além do fato de que, quando alguma coisa é privatizada, o modelo de negócios dessas empresas bilionárias é o quê? Explorar. Lembre-se que é um serviço básico, as pessoas não podem viver sem esse serviço. Então, explorar o consumidor, que é obrigado, a população que é obrigada ali a ter esse serviço, e explorar os trabalhadores. Então, fazer com que a população pague cada vez mais por um serviço cada vez pior e fazer com que os trabalhadores trabalhem cada vez mais por um salário cada vez menor. Essa é a fórmula ali, espremer a população pobre para dar lucro para os bilionários. E é isso que acontece em tudo que é privatizado. Pois bem, eis que os servidores entraram em greve. A Globo e o Tarcísio entraram ali em conjunto para atacar os grevistas, atacar ali, os ataques também vão direto na esquerda, ligam isso tudo ao governo Lula, enfim, atacar ali, vão atacar tudo. Só que deu ruim pro Tarcísio. Vou mostrar, começou a coisa logo de manhã, não vou mostrar muita coisa aqui da Globo News, porque e da Rede Globo, porque a Globo tira do ar. Por exemplo, logo de manhã, o apresentador do Bom Dia São Paulo, que é um jornalista chamado Bocardi, ele falou mal dos grevistas, falou que essa greve é criminosa, falou que a população é quem sofre, atacou todo mundo, então já começou um escândalo lá na Globo de manhã. Mas logo depois, a Miriam Leitão chegou no Globo News e falou bem parecido com o que ela tinha falado já outros dias. Vamos lá, Miriam Leitão aqui sobre a greve, vamos lá. Alguns segundinhos, viu? Desculpa mostrar aqui Miriam Leitão, mas alguns segundinhos é importante mostrar. Vou até deixar mais rápido aqui a voz dela. Toda greve de transportes, a primeira vítima é o cidadão, a cidadã. Quem quer se movimentar, quem precisa se movimentar, quem precisa ir para o emprego. As situações são as mais variadas. Pessoas com emergências que não conseguem se locomover. E quem sofre mais? O mais pobre, o que não pode procurar uma alternativa cara. Né? Então, isso mostra o erro de percepção de quem organizou essa greve. Porque é um tiro no pé. É um tiro pela culatra, porque se eles querem fazer uma politização para ficar contra a privatização, eles acabam fortalecendo a privatização, a ideia da privatização, exatamente por causa disso que o governador mostrou. As linhas privatizadas estão funcionando. O problema é que... As linhas privatizadas estão funcionando, diz a Miriam Leitão, aí na mesma linha do governador Tarcísio de Freitas. E eis que o Tarcísio, que a Globo News já falou que ele é a direita do bem, a direita normal, a direita do bem. Ou seja, a direita normal é a direita do bem. Então, o normal da direita é ser boa, digo, segundo a Globo aí. Então, a Globo News, no dia da greve, a Globo News chamou o Tarcísio para dar uma entrevista de 1 hora no programa de maior audiência ali, que é o Estúdio I, programa da Andréa Sadi. Aí você deve pensar, Thiago, mas o bom jornalismo, você está tendo uma greve e você vai levar ali o governador que vai atacar os grevistas e todos os jornalistas desta emissora estão ali atacando os grevistas, então vamos chamar pelo menos, talvez, a presidenta do sindicato dos metroviários para explicar os motivos da greve, talvez, ou pelo menos o lado dela, um minutinho, né, já que o governador vai ter 1 hora. Não chamaram. Porém, a presidenta do sindicato dos metroviários, Camila Lisboa, foi às redes sociais e marcou: olá, Andréa Sadi. Eu gostaria também eu vi que o governador Tarcísio será ouvido no seu programa Estúdio I sobre a greve. Gostaria de ter a oportunidade também de apresentar o nosso ponto. Apesar da Andréa Sadi ficar o dia inteiro no Twitter, inclusive muitas vezes ela está no ar e está assim, fazendo apuração lá nas redes sociais, e essa publicação ter sido compartilhada por mais de 1.500 pessoas e sido vista por mais de 204 pessoas, lembre-se, cada um desses compartilhamentos vai uma notificação para ela. A Andréa Sadi não respondeu. Levou só o Tarcísio. A Globo recebeu a ordem.
Tarcísio 2026, em tudo que der a gente apoia o Tarcísio. Se é privatização, se é para dar lucro para alguns poucos bilionários que vão soltar parte do lucro em patrocínio para a Globo e pagar o salário desses jornalistas, os jornalistas se viram todos contra a população, principalmente se é a favor do Tarcísio, que é a direita do bem, segundo eles mesmos. Mas calma, já eu mostro eles passando vergonha todos. Aí vem outro aqui, Valdo Cruz, para defender o governador e a privatização. Vamos lá. Eu apresentei essa proposta durante a minha campanha, então estava muito claro que eu ia analisar a privatização de trens e metrôs, então não pratiquei nenhum estelionato eleitoral. Então, diante disso, Andréa, e os sindicatos sabiam disso, que essa era uma bandeira do governador, eu creio que não seria o momento, neste instante, de fazer um protesto. Pode protestar contra a privatização, quem é? Então é o seguinte... Como era a promessa de campanha dele privatizar, então você não pode protestar. Ah, pode, mas não é esse momento. O momento é só depois que ele privatizar, talvez. O momento não é nunca. Eu não sei, tem que esperar. O sindicato aí dos metroviários tem que ligar para o Valdo Cruz e ver quando ele acha que é o momento certo de protestar. Para ele, provavelmente nunca. Por quê? Porque era promessa de campanha. Então, pelo argumento aí do Valdo Cruz, eu lembro que em 2018 o Bolsonaro foi lá na campanha dele e falou lá com... Ele pegou lá uma, se não me engano, era uma muleta, e ficou assim, vamos metralhar a petralhada! Se o Bolsonaro começasse a fuzilar petistas no dia 1º de janeiro de 2019, pelo argumento do Valdo Cruz, a gente não poderia protestar, porque não é o momento, porque afinal foi promessa de campanha do Bolsonaro matar os petistas. Esse é o argumento dele. Se foi promessa de campanha, criminoso ou não, bom ou ruim, ele que faça, só que tem um problema, não foi. O Tarcísio recuou das promessas das privatizações todas no final da campanha, porque estava ruim para ele, o Haddad estava subindo, ele caindo, ele recuou de tudo, recuou até das câmeras nos policiais, que ele era contra, recuou também, recuou de privatizar a Sabesp, recuou de tudo na campanha. Então, esse argumento aí não vale muito. Só que aí, Tarcísio foi na Globo News, Tarcísio deu entrevista, e aí passou vergonha. Passou vergonha o Tarcísio, passou vergonha o Valdo, a Miriam Leitão. Não vou mostrar o Merval Pereira, me recuso. Se eu mostrar todos os comentaristas da Globo que falaram aqui em rede aberta e fechada, na rede aberta é até difícil mostrar porque eles tiram do ar mesmo o meu vídeo. Mas se eu mostrar tudo, eu vou mostrar aqui mais de 20 jornalistas. Eu falo jornalistas entre aspas porque isso não é mais jornalismo, isso aí é assessoria de imprensa de empresário bilionário que quer pegar uma coisa para sucatear, para lucrar bilhões, é isso, tá? E aí o Tarcísio vai lá, primeiro ele dá uma entrevista para todo mundo, que teve toda a repercussão aí da imprensa, a fala dele, vou mostrar a fala do Tarcísio e depois você vai ver o tamanho da vergonha. Cidadão que acorda cedo, cidadão que dá duro, cidadão que tem que levar o prato de comida para dentro de casa, que precisa de um transporte público de qualidade e chega lá e não tem esse transporte. É lamentável, é uma pena. A gente fica... Pô, o cidadão precisa, como disse a Miriam Leitão, o cidadão que tem uma emergência, principalmente o cidadão mais pobre que não tem outra alternativa, ou vai naquele transporte, ou não vai mais, ou fica em casa, que não tem outra, tem que pegar ali o trem, tem que pegar o metrô. Pois bem, eis que, justo nesse dia em que está acontecendo tudo isso, olha só o que aconteceu na linha privatizada do metrô. Dá para ver o fumacê aí? Dá? O que é isso, Thiago? Deu falha de novo. Deu falha de novo. Então aquilo que a Miriam Leitão falou, as linhas privatizadas estão funcionando. Não estão não, de novo não estão. Assim como não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, não estão funcionando. Aí, se você colocar aí, você vai achar inúmeras notícias de inúmeros dias diferentes. Falhas elétricas deixam plataformas lotadas na linha 9. Aí tem outra aqui, ó, de outro dia. Isso desse ano, viu? Aqui, ó, outra linha privatizada, e o pessoal andando nos trilhos porque deu problema. Aí tem uma coisa, eu vou até mostrar aqui, ó, as pessoas saindo do trem, que as pessoas têm que andar no trilho. E essa linha tem mais de 30 quilômetros. E aí eu tenho uma coisa que muita gente, principalmente quem não mora em cidade que tem metrô ou trem, talvez não perceba, tô dando a pessoa, né? Que é o seguinte... Se dá falha num ônibus, por exemplo, o que acontece? Bom, os outros carros, o ônibus para aqui, os outros carros fazem assim, passam e pronto. Ah, mas e se o ônibus obstruir a rua? Pois bem, você faz a rota dos outros ônibus passarem por outras ruas ali, desvia a rota um pouquinho e continua o serviço, vai dar um trânsito ali num lugar da cidade, mas continua.
E o metrô, dá para o outro metrô passar pelo lado? Não dá. Você tem 2 trilhos. Se um trilho parar, o outro passa o que está vindo para o outro lado. E o outro que vai para lá? Não vai mais. Para tudo. Se ficar 3 horas parado, são 3 horas que todo mundo de todas as estações fica parado igual otário esperando. É isso. E tem um problema. O Ministério Público pediu para... Olha, para isso acontecer no Brasil, o Ministério Público pediu em janeiro para desfazer essas privatizações das linhas que estão privatizadas, porque deu tanto problema que o Ministério Público falou, não, desfaz essa desgraça, desfaz. Tá ruim, tá ruim. Para você ter uma ideia, nos 100 primeiros dias de 2023, em 16 teve problema nas linhas privatizadas. São 2 linhas privatizadas. Em 16 deu problema nelas de 100. Quer dizer, uma vez a cada 6 dias, mais de uma vez por semana, dá problema. E as pessoas ficam ali sem metrô, sem transporte. Então, quando você vê a Miriam Leitão lá, Merval falou igual, Andréa Sadi, Valdo Cruz, o Tarcísio, 1 hora falando isso, lembre-se, a população fica sem transporte por horas e horas e horas, uma vez, em média, mais de uma vez por semana. Só que tem uma coisa, e aí você fala, e as linhas que não foram privatizadas? Tem 7 linhas que não são privatizadas. Nos 100 primeiros dias do ano, essas linhas deram 5 problemas em 5 dias. Quer dizer, é menos de um problema a cada 100 dias por linha, porque são 7 linhas, só deram 5 problemas. Não 5 problemas cada uma, 5 problemas no total. As outras são 2 linhas, deu 16. Dá 8 para cada uma em média. Quer dizer, você fala, peraí, tem coisa muito errada. Alguém vai lucrar. Se já está lucrando e o serviço das linhas que não estão privatizadas já é melhor, então quer dizer, quando você privatiza alguma coisa, vai fazer o quê? Vai fazer com que o serviço dessas aí piorem muito, os salários dos trabalhadores vão ser piores, os trabalhadores vão obrigar a trabalhar mais, então imagine que o serviço vai piorar ainda mais, que você ainda vai ter gente de má vontade ali, ganhando mal e sendo explorado, e aí o preço da passagem vai acontecer, adivinha o quê? Vai aumentar. E sempre que eles puderem vão deixar menos trens, porque é mais barato para eles. Quando dá problema, é barato. Porque, nossa, deu um problema elétrico, às vezes é um fiozinho, para você trocar custa quase nada. Mas os trens ficaram parados por 3 horas, você deixou de transportar algumas centenas de milhares de pessoas. Lembre-se, as pessoas já pagaram. Quem está ali na plataforma já pagou para entrar ali. Então a pessoa pagou. Então, quanto ali você não economiza, é até bom para eles que dê problema. Além do mais, se eles perderem dinheiro, é tudo segurado, viu? É tudo segurado. Se perder dinheiro, eles têm seguro. Então, para eles não estão nem aí, essas empresas. É isso. E aí você tem essa onda aí privatista que tem todo o apoio da Globo e de toda a grande imprensa. Na imprensa você não vê uma opinião contra isso aí. Você não vê uma opinião aí. Obviamente, depois a justiça chegou e falou, essa greve é ilegal. Aí a Globo falou, tá vendo, a greve é ilegal, nós avisamos. Só que os grevistas falaram de não paralisar o serviço e só abrir as catracas. Vamos abrir a catraca, vá. Que fique passe livre hoje. Essa é a nossa maneira de greve. Tarcísio foi contra. Então, se tá sem funcionar, tá um caos tudo, é porque o governador aí, queridinho da Globo, foi contra. Só que passaram vergonha, porque começou a dar falha, a dar problema na que está privatizada, que eles estavam falando, olha, essa funciona, olha que maravilha, o que é privatizado funciona. E o que não é, como se em coisa privatizada não corresse o risco de ter greve. É isso que eles querem falar. Olha, essa não é privatizada, esses vagabundos fazem greve. Olha, esse bando de esquerdista maldito, bando de petista fazendo greve. Nem são do PT a maioria, mas é assim que eles fazem. Já na que é privatizada, não, porque quem fizer greve vai pro olho da rua, esse pessoal já não ganha quase nada mesmo, é descartável, é assim, quando é privatizado. Então é isso que eles querem que parte da população apoie. E aí, obviamente, que a grande maioria da população não mora onde tem esses serviços sendo privatizados e não vê isso, a pessoa fala, não, mas privatizar é bom, tem que ter menos Estado, tem que ter mais iniciativa privada, é a lei do mercado, a lei da oferta e da procura. Só que num serviço básico, aí você vai pegar os países de primeiro mundo, nenhum deles tem serviços públicos privatizados. Porque é um serviço básico e a pessoa é obrigada a pegar. Não é que a pessoa pega o metrô que ela gosta, não é um passeio de metrô. A pessoa ela precisa para ir para o trabalho, para se locomover, para ir ver um parente, para ir ver um namorado, uma namorada, para comprar alguma coisa, para ir ao banco, a pessoa precisa do transporte. Não é que tem uma alternativa pública barata, não, é só esse. Só tem esse aí. E aí, você privatizar, aumenta o preço, você está prejudicando a população. É óbvio, mas para a Globo não.
A Globo já está assim com o Tarcísio porque ele prometeu 17 privatizações. E saiba, o estado de São Paulo é praticamente um mini Brasil. Tem muita coisa para privatizar. São muitos bilhões que daí, para fazer isso aqui em muitos bilhões. Empresários bandidos que vão fazer isso. Eu nem falo da corrupção na privatização, que também muitas vezes tem. Eu falo o seguinte, você está pegando um serviço que dá lucro de bilhões e dando na mão de um empresário que vai fazer o quê? Pegar esses bilhões e ter mais bilhões ainda de lucro. Então ele vai explorar toda a população, que como é um serviço que as pessoas precisam, ele vai explorar mesmo. Se não quiser, você que se dane. Tá? Custa 3, agora custa 5. Se quiser, paga 5, senão fica em casa. Não se locomova. É isso. O Zema faz a mesma coisa em Minas. O Zema ainda chega no nível de privatizar a CEMIG falando que não tem dinheiro. E aí, não tem dinheiro, aí ele fala, preciso aí de 1 bilhão, de alguma coisa aí. Só que ele deu mais de 1 bilhão de incentivo fiscal, de perdão fiscal de impostos pro dono da Localiza. Aí você fala, peraí, então quer dizer, você deixa de receber 1 bilhão desse bolsominion que doou, o dono da Localiza foi o maior doador da campanha dele. Então o cara te doa 5 milhões, você dá para ele um desconto de 1 bilhão em imposto e aí você tem que vender uma estatal para pagar. É isso que faz aí a direita bolsonarista, que tem amplo e irrestrito apoio da imprensa. Saiba disso, viu? Tem gente que fala, não, mas olha, eles estão cobrindo aí quando tem delação contra o Bolsonaro. É óbvio, o descarte do Bolsonaro está acontecendo já faz muito tempo. Desde antes do Bolsonaro sair da presidência, o descarte dele já estava acelerado. Agora mais ainda, até porque quanto antes o Bolsonaro for preso, antes aí teremos um novo líder da extrema-direita. O que a imprensa quer. A imprensa quer que tenha um novo líder da extrema-direita, principalmente se for alguém um pouquinho menos burro que o Bolsonaro, que saiba, se eu fizer um discurso bem de extrema-direita ali só para a base, e fizer um discurso moderado na TV, vai acontecer que a TV vai ignorar o meu discurso de extrema-direita, vai mostrar só o discurso moderado e vai me chamar de direita do bem. E vai dizer que eu sou um grande visionário. É isso que faz o Tarcísio. É isso que faz o Zema. É isso que faz o Eduardo Leite. E a Globo faz isso. Não só a Globo, eu falo Globo porque tem audiência muito maior do que o resto da imprensa. Mas toda a imprensa faz isso, viu? Faz aí uma promoção, uma verdadeira promoção desse pessoal. Isso aí não é jornalismo, nunca foi. Isso é assessoria de imprensa de empresário bilionário. Não é nem dos políticos. Os políticos são as peças que os empresários bilionários usam para pegar mais dinheiro, para explorar mais a população. Obviamente, os políticos são muito bem pagos por isso. Alguns são descartados, como o Bolsonaro está sendo. É isso. Peça a sua inscrição aqui no canal, seguiremos lutando contra esses malditos aí. Falou!